A paz do Senhor, irmãs. Tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Estamos aqui neste domingo que a gente sempre se recorda que nós gostaríamos de estar no templo, né? Encontrando os nossos irmãos em Cristo, a nossa comunidade de fé, conversando, abraçando, mas estamos nesse tempo precioso, né? Temos meditado sobre isso todos os dias e Deus tem nos mostrado que é um tempo, uma oportunidade de estarmos juntas a Ele e de continuarmos juntas de uma outra forma aqui. Hoje eu queria meditar com as irmãs na passagem, na palavra que está no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Se você está com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia e vamos meditar um pouco naquilo que Deus tem para nós hoje. Hebreus, capítulo 12, versículos de 12 a 15, vai dizer assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E tem aqui na minha Bíblia, na verdade, na Bíblia da minha mãe, que eu tô aqui na casa da minha mãe hoje, e na Bíblia da minha mãe tem um título em cima dessa passagem, né? E diz assim: exortação à santidade, vários preceitos. E o escritor de Hebreus, né, nessa parte, ele vem falando porque já naquela época havia alguns cristãos, alguns seguidores de Cristo que não estavam progredindo na sua vida espiritual, não estavam progredindo na sua caminhada cristã. E ele vem então e começa a dizer: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E aqui nesse primeiro versículo, né, eu já me pego a pensar que tornai vá de novo. Ele não fala, portanto, levante as suas mãos e os joelhos. Ele fala, tornai a levantar. Então é para pessoas que já tinham levantado suas mãos cansadas, já tinham dobrado os seus joelhos. E ele chama essas pessoas novamente a fazer isso, né? E isso nos fala de perseverança, nos fala de resiliência, né? De sermos bombardeados na caminhada cristã. Ele está falando aqui de cristãos, ele está falando aqui de pessoas como eu e você, que já aceitaram a Jesus, já aceitaram a mensagem de Jesus, do reino de Deus, da salvação, né? Já aceitaram esse novo governo sobre a nossa vida, o governo do Senhor Jesus, mas que na caminhada de fé, na caminhada espiritual, por algum motivo, cansaram as mãos, né? As mãos cansadas abaixaram, já não estavam mais levantadas. E quando se fala de mãos, eu lembro muito de obras, né? Porque com as nossas mãos a gente pode muitas vezes fazer aquilo que a fé nos chama a fazer, ajudar, estender a mão, né? Ser um auxílio para alguém. E ele fala: levantai as mãos cansadas. E o Senhor fala para nós hoje: levantai a sua mão cansada, levantai a minha mão cansada. Se nós já fizemos, né? E pensamos assim: mas talvez a gente possa pensar: mas eu tô fraca, é um momento difícil, né? E às vezes as pessoas, as notícias, esse mundo quer nos levar a crer que não faça para o outro, se preocupe com a sua vida. Mas nós sabemos que a vida cristã não é se preocupar com a gente mesma, né? É justamente não sermos egoístas, é justamente confiarmos no Senhor e servir ao próximo. Então o Senhor nos fala hoje novamente, como falou, como o escritor aos Hebreus falou naquela época: você que está cansado na caminhada com Cristo, que você se renove, que você persevere, que você levante as suas mãos cansadas. Ele já fala que as suas mãos estão cansadas, mas é para você levantar e prosseguir, né? E fala aqui dos joelhos desconjuntados, e joelhos me lembra muito a vida espiritual, né? Se mãos nos lembra aquilo que podemos fazer de obras na vida espiritual, joelho nos lembra muito aquilo que podemos fazer pela fé, os joelhos dobrados, a oração. Estamos aqui numa campanha de oração, né, do relógio de oração, mulheres orando a toda hora. E estamos cobrindo o nosso país, cobrindo a nossa igreja, né? Cobrindo as nossas intenções de oração com oração,
né? E crendo que vai mudar, que vamos mover o coração de Deus em prol da nossa vida, da nossa nação, da nossa igreja, da nossa cidade. E isso fala dos joelhos, né? Muitas vezes os nossos joelhos estão desconjuntados. Quantas vezes a gente ajoelha ou se levanta e parece que quando a gente ajoelha, tá até difícil de ajoelhar, né? Porque a gente está realmente sobrecarregada. Mas quando nós nos levantamos fortalecidos pelo Senhor. Então ele fala que tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Se você está nessa situação de mãos cansadas e joelhos desconjuntados, enfraquecida, desiludida, desanimada, o Senhor nos chama hoje a sermos persistentes, a sermos resilientes, a não nos curvarmos diante da situação, mas nos curvarmos diante dele, que é todo-poderoso. E fazer e ver, não é só isso, não é só você se levantar, não é só você se tornar persistente, mas é você agir. E fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então o Senhor nos manda a renovarmos a nossa fé, renovarmos a nossa disposição de continuar servindo a Ele com obras, com fé, com oração e fazer novamente, fazer veredas direitas, fazer um caminho seguro para prosseguirmos, né? E qual que é o caminho seguro? É o caminho onde há luz da palavra. Luz para os nossos pés é a tua palavra. Então ilumine o seu caminho com a palavra do Senhor, porque você vai estar seguindo num caminho seguro. E para que isso? Para aquele que manca não se desviar inteiramente. Então se você se sente mancando nessa caminhada, nesses dias de hoje, ou se você sente que alguém da sua família está mancando, temos visto tantos pedidos de oração por salvação das famílias, peço também pela salvação dos meus. E se você vê alguém na sua família que está mancando, então que você tome a direção de iluminar o seu caminho, porque vendo o seu caminho iluminado, ele não se desviará totalmente, mas antes será sarado. Então traremos cura para as nossas vidas, sendo perseverantes, sendo renovadas, sendo resilientes, né? Tomando a postura que nós temos que tomar como servas do Senhor e iluminando o nosso caminho com a palavra. Nós nos sararemos e levaremos cura para as pessoas que estão ao nosso lado. Então, o escritor de Hebreus falava que cultive a sua própria espiritualidade, saia da estagnação, né? Então, o que ele falava para aqueles crentes e os cristãos daquela época e o que o Senhor nos fala hoje para nós cristãs, e se você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem e você ainda não aceitou Jesus como Salvador, saiba que na caminhada com Cristo nós somos renovadas dia após dia, nós somos fortalecidas dia após dia, e Ele o Espírito Santo que está em nós, é aquele que nos traz força e vigor. Então que você possa hoje aceitar esse Jesus na sua vida, porque Ele é quem vai iluminar o seu caminho, vai trazer cura para a sua vida, cura para aqueles que vivem com você, e vai fazer com que você tenha progresso na sua vida espiritual, que você saiba cultivar a sua própria espiritualidade, né? Quantas de nós não nos sentimos inseguras e tristes de não podermos ir ao templo, de não podermos estar próximas, né, dos nossos pastores, dos nossos líderes, das irmãs, estarmos próximas nas orações. Mas o Senhor nos ensina através desses dias que nós precisamos nos responsabilizar por cultivar a nossa própria espiritualidade. Não dá mais, irmãs, para a gente esperar pelo pastor, para a gente esperar pelo líder. Nós precisamos ajudar, ser uma equipe, né, com o nosso pastor, com a nossa líder, uma equipe onde cada uma cultiva a sua espiritualidade e fortalece a outra. Ilumina o seu caminho e ilumina o caminho da outra. Traz cura para a nossa vida e cura para a vida da outra, né? Então o Senhor está nos mostrando que somos mesmo, de fato somos uma igreja, né? Se não tínhamos vivido isso na pele, estamos vivendo agora. Somos o corpo de Cristo e todos os membros precisam funcionar com saúde. No 14 ele vai falar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sabemos que paz e santificação, nós que somos de escola bíblica dominical, já aprendemos tanto isso, né, nas lições da escola dominical, que a santificação, ela não é quando a gente aceita Jesus como Salvador,
né? A santificação é diária, buscamos a santificação todos os dias e buscamos a paz todos os dias, a paz com Deus, a paz interior e a paz com o próximo. Exercitamos isso todos os dias, a paciência, a paz. Estamos aprendendo nesses dias a ter paz, apesar de toda a situação conturbada, apesar de toda a situação de guerra, né, de saúde, de economia, de política, nós estamos aprendendo a ter paz com Deus, paz naquilo que Ele nos fala e paz com os outros. Então, seguir, aqui fala, né, seguir a paz com todos e a santificação. Então, é um exercício diário para nós. E por fim, no versículo 15, tendo cuidado, um alerta, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Aqui ele chama atenção para dois cuidados que devemos ter. Depois que a gente se renova, que a gente volta a ter forças a fazer as obras, a exercitar a nossa fé com oração, a ler a palavra para iluminar o nosso caminho, para nos trazer cura. Depois que a gente volta a seguir a paz, a santificação, né? A cultivar a nossa própria espiritualidade, ele nos manda dois alertas. Ter o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, porque pela graça nós somos salvas, né? Pela graça somos salvas, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso muito falar, não é pelas nossas orações, não é se eu me acho melhor e mais as minhas atitudes mais certas do que outra pessoa, porque nós somos péssimas juízas, né? O juiz soberano é o Senhor. Então, é pela graça dele que nós somos salvas. Não é por nós, não é por merecermos, mas é porque ele nos amou e nos ama. É a graça do Senhor, que é de graça para nós, mas que custou a vida dele na cruz. Né? É pelo amor que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós, e pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, que ninguém se prive da graça de Deus e de saber que é a graça que nos mantém. E por fim, e de nenhuma raiz, tendo cuidado também de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contamine. As raízes de amargura, elas vêm de sementes, né? Sementes de ofensa que fizeram contra nós. Então, a primeira questão que a gente tem que fazer é identificar essa ofensa que a gente sofreu, talvez há muitos anos, por isso que já brotou, né? Já se tornou uma raiz. Então, identifique essa ofensa, se foi familiar, se foi no seu trabalho, se foi na sua igreja, no templo, na comunhão dos irmãos, seja onde foi que essa ofensa foi feita contra você, que você possa identificá-la e perceber se ela já é uma raiz na sua vida, né? E se for raiz, cuidado para que ela não brote. O que a gente precisa fazer? Porque se ela brotar, o fruto dela é mais amargura. Lá em Deuteronômio fala que é fel, que é amargo. E esse veneno que a raiz de amargura traz é um veneno que pode impedir o nosso progresso na vida cristã. Né? E esse veneno se chama desânimo. Quando a gente deixa a ofensa criar raiz na nossa vida, a gente se desanima. A gente acha, não tem jeito, os relacionamentos, as pessoas não são verdadeiras, as pessoas são falsas, fazem fofoca contra mim, falam contra mim, né? Falam de mim, não entendem a minha realidade, e a gente vai se vitimizando por causa dessa semente de ofensa que já virou uma raiz de amargura, uma árvore dentro de você. Então, identifique essa semente, identifique essa ofensa que você viveu e arranque essa raiz, por mais difícil que seja. Não é fácil a gente arrancar, a terra sente, né? Quando você faz a força de arrancar uma raiz, algo que está muito enraizado, mas você precisa arrancar essa raiz, eu preciso arrancar essa raiz de dentro da gente, para plantar uma semente de perdão. É através do perdão que a gente tira a raiz de amargura de dentro da gente. E nesses dias, irmãs, a gente está podendo vivenciar também isso, né? Que não somos nada, somos pó e ao pó voltaremos. Basta um vírus invisível aparecer para deixar o mundo de
perna para o ar, para virar o mundo de ponta cabeça, um vírus invisível, como nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia do coronavírus, né? Um vírus que tomou conta do mundo inteiro, só se fala nisso, parou o mundo inteiro, parou grandes economias, grandes países, né? Nos privou de estarmos dentro das nossas igrejas, de direitos fundamentais que nós temos, né? Não podemos estar exercendo esses direitos por conta de um vírus invisível. Então, não vale a pena a gente deixar para amanhã o perdão. O Senhor determinou, né? Ele mandou que a gente perdoe sempre, sempre, inúmeras vezes, sem limite de vezes para o perdão. Por quê? Porque o perdão faz bem primeiro para a gente. O perdão, a amargura, que é esse rancor, esse ressentimento, essa amargura perturba a nossa vida e contamina outras pessoas. É o que fala aqui, ó. Brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então não deixe que isso te perturbe, que isso tire a sua paz. Mas libere o perdão, libere, seja qual for a ofensa que tenham feito contra você. É dia, é tempo, é hoje o momento de você liberar o perdão. Não deixar isso te perturbar e nem contaminar ninguém. Estamos vivendo tanto um momento em que a gente busca não contaminar os outros fisicamente, mas pense nisso hoje, identifique dentro de você se tem alguma raiz de amargura aí que possa estar contaminando as pessoas ao seu redor, agora que estamos dentro de casa. Será que nossas relações estão saudáveis ou estão contaminados por alguma amargura que nós temos dentro de nós? Então, que possamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando de limpar a nossa casa, de tirar de nós toda raiz de amargura, limpar, não deixar brotar e substituir por perdão, por paz, por reconciliação. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa cultivar, irmã, a sua própria espiritualidade, que eu também possa aprender a cada dia mais a cultivar a minha própria espiritualidade, levantando as minhas mãos, ajoelhando para orar, lendo a Bíblia, iluminando o meu caminho, trazendo cura para mim e para os meus, para as pessoas, seguindo a paz, seguindo a santificação, reconhecendo a graça de Deus na minha vida e tirando toda a raiz de amargura para não me perturbar, tirando qualquer raiz de amargura, desânimo que possa contagiar as pessoas com o desânimo, contagie as pessoas com o perdão, com um ânimo renovado, né, com uma vida de paz, de santificação diante do nosso Deus, porque é Ele que nos fortalece. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida neste domingo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença aqui conosco. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que o escritor aos Hebreus, já naquele tempo, advertia os cristãos, os seguidores de Cristo, e o Senhor nos adverte hoje a levantarmos as nossas mãos cansadas, a sermos persistentes, resilientes, Senhor, a cultivar a nossa vida espiritual, a termos progresso espiritual, Senhor, a dobrarmos o nosso joelho, a lermos a Tua palavra para iluminar o nosso caminho, a, Senhor, trazer cura para a nossa vida através de Ti e para a vida dos demais. Senhor, obrigada por nos advertir a seguir a paz, a santificação, a crermos na Tua graça na nossa vida. E, Senhor, a sabermos identificar a raiz de amargura e não nos desanimarmos, mas tirarmos isso da nossa vida e vivermos pela fé, vivermos pelo perdão, Deus. Senhor, que possamos contaminar as pessoas, não com desânimo, mas com o ânimo que vem do Senhor. Entregamos a Ti todos os pedidos de oração dessas irmãs que estão aqui juntas em oração, o relógio de oração que estamos fazendo, a vida da Rose, que é líder desse departamento, a vida da Lúcia, de todas as irmãs da direção, das congregações. Pai, fortalece essas guerreiras do Senhor, que nesses dias, Pai, todas nós possamos estar juntas, nos fortalecendo, Pai, cultivando a nossa fé no Senhor. Pai, pedidos de oração para a salvação de vidas, para a salvação das famílias. Também peço pela minha, Senhor, salva, Senhor, aqueles que ainda não creem no Senhor. Se alguma mulher está nos ouvindo e assistindo agora e ainda não crê no Senhor, salva também essa vida, que você possa agora, ouvindo essa palavra, aceitar a Jesus no seu coração e mudar a sua vida, vir para esse Deus que é ânimo, que é renovação, que é vida, que é paz, que é santificação, que é luz para os momentos de trevas. Senhor, nós pedimos a Ti por aqueles que precisam de cura,
física, das doenças, desse coronavírus, aqueles que precisam de saúde, Senhor, Tu és, Pai, a saúde, Tu és, Senhor, o médico dos médicos, Pai. Cura em nome de Jesus, fisicamente, espiritualmente, Pai, nos cura emocionalmente, cura, Senhor, as crianças, Pai, nesse período que vamos entrar de frio, que o Senhor possa curar, Senhor, toda enfermidade trazida pelo frio, os resfriados, as inflamações. Senhor, seja o Deus da cura. Agradecemos já pelos testemunhos que as irmãs têm dado neste grupo, que o Senhor tem agido a nosso favor. Muito obrigado, a Deus. Continue com aqueles que estão na linha de frente contra esse vírus. Pai, repreende esse vírus do nosso meio, do nosso mundo. Pai, dê diretrizes para o homem com relação à economia, com relação aos estudos científicos, Pai, com relação a como agir neste momento de guerra. Continua conosco a cada momento, entregamos a vida do nosso pastor, dos pastores da nossa igreja, da direção da nossa igreja, para que possamos ser cada dia fortalecidos pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por ser o Deus que está conosco, que ouve as nossas orações. Chegue até onde não podemos chegar, Senhor, e cuide de todos nesse momento, todos os seus servos e as suas servas. Em nome de Jesus, é o que nós desde já te agradecemos. Amém. Amém, irmãs. Deus abençoe a cada uma.